Por que o povo judeu prosperou ao longo da história? A história do povo judeu ela é marcada por desafios imensos, perseguições incessantes e exílios dolorosos. Realmente uma situação que ela não é simples. Qualquer pessoa que estuda a história do povo de Israel vê que a cada tantas gerações ele foi perseguido, foi muitas vezes massacrado, teve que mudar de lugar, teve muitas proibições, mas o interessante é você que ao longo dos séculos, essa pequena nação do povo de Israel não apenas sobreviveu, mas prosperou de uma forma extraordinária. E aqui vem a pergunta: qual é o segredo dessa resiliência? O que faz com que esse meu povo, o povo judeu, continue a influenciar e transformar o mundo apesar de todos os obstáculos? O que eu posso te ensinar para você aplicar na sua vida sobre isso? Então, primeiro ponto: sucesso não vem ao acaso, não é sorte, mas sim é uma combinação de princípios. Princípios esses que têm que estar enraizados dentro de você. Em relação à história do povo de Israel, eles estão enraizados na nossa tradição e eles são aplicáveis à vida moderna. Esses princípios, eles podem ser explicados à luz da economia comportamental, desses grandes livros que falam de sucesso profissional. Muitos deles, inclusive, se inspiraram nessas histórias do povo de Israel. Eu posso te provar isso de uma forma muito clara. Eu quero, nesse módulo, te falar sobre 3 pilares muito interessantes que eles sustentam essa prosperidade. Eu vou chamar ele de antifragilidade, tudo eu vou explicar. 2, eu vou explicar para você sobre um conceito que se chama a mentalidade de longo prazo. E, finalmente, número 3, a capacidade de adaptação. Todos esses conceitos são conceitos que você vai precisar utilizar na sua vida. Então, número 1, vamos falar sobre antifragilidade. O que significa isso? A ideia é você não se sentir, não se considerar uma pessoa que está sendo atacada por Deus, pela sociedade, pela sua família. Você entender que as crises, na verdade, elas são desafios que estão na sua frente, tá? É curioso, tá? Se eu falo de um dos livros muito famosos, um dos autores que é muito citado hoje em dia, que é Nassim Taleb, ele explica, tá, exatamente esse conceito, que a ideia de você se considerar uma pessoa antifrágil, elas não são pessoas que simplesmente elas conseguem resistir a choques, mas elas se fortalecem com os choques, com as dificuldades. O povo judeu, nesse sentido, ele personifica esse conceito e é isso que eu quero que você aprenda bem para você poder aplicar na sua vida. Desde a história do Egito do faraó, até perseguições na Europa, se a gente fala de Inquisição e tudo mais, cada crise, na verdade, foi uma oportunidade para o povo de Israel se reinventar. E veja bem, a gente está vivendo uma época que você vai precisar se reinventar. O mundo está mudando rápido demais. É verdade que o mundo, desde 1860, ele passa por muitas transformações, mas o ritmo das transformações ficou rápido demais, então esse conceito ele fica ainda mais importante. Eu quero começar te explicando um conceito que está no Talmud. Lá tem um princípio muito profundo. Ele diz assim: o Messias virá em um tempo de grande adversidade, mas aqueles que transformam a escuridão em luz apressam a sua chegada. Então a gente pega um conceito que ele é completamente espiritual, a vinda do Messias, e de acordo com as profecias, a época da vinda do Messias é uma época de muita escuridão, mas vão existir pessoas
que elas vão conseguir extrair luz de dentro dessa escuridão e elas vão ter um mérito de apressar essa redenção tão esperada. Então, você entende que esse ensinamento ele não é um ensinamento puramente espiritual, ele é estratégico. Prospera aquele que encontra caminho em meio ao caos. E a gente sabe quanto caos existe na nossa vida pessoal, às vezes na vida familiar, no país que a gente vive, não é verdade? Eu quero te dar um exemplo de um judeu que fez isso de uma forma brilhante, até inclusive um judeu ortodoxo. O nome dele, muito famoso, ele se chamou Meir Amschel Rothschild. Tá? Rothschild, ele foi um patriarca de uma dinastia bancária dos Rothschild, que ela existe até o dia de hoje, é uma família até hoje multimilionária. Ele cresceu no gueto de Frankfurt, num ambiente completamente restritivo, sem direitos econômicos. E aí você pensa, o que eu vou fazer da minha vida? Olha só o que ele fez. Ele usou as limitações ao seu favor. Como? Ele se especializou, já tinha tantos trabalhos que os judeus não podiam fazer. Então o que ele fez? Ele começou a comercializar moedas raras. E ele, dessa forma, fez contatos, ele começou a estabelecer uma rede internacional financeira, né? Já que são moedas raras, ele começa a fazer esses contatos que ele tem. Então, o que acontece? O próximo passo que ele vai fazer, já que judeus não podem ter terras, eles têm um monte de profissões que eles não podem exercer, eles nem podiam circular livremente. Então, o que ele fez então com relação a isso? Ele começa a fazer esses contatos, começa a ganhar dinheiro com moedas raras, isso aqui não era proibido em lugar nenhum, e aí ele também começa a trabalhar com antiguidades para a aristocracia alemã, e aí ele começa a ganhar a confiança dos príncipes, de banqueiros, e aí ele teve uma visão estratégica fantástica. Ele percebeu que o verdadeiro poder não estava nos bens físicos, mas sim na capacidade da mobilidade do dinheiro, ou seja, de transferir dinheiro de um lugar para outro. Tá? A gente está falando de 1800 e pouco. Então ele criou uma rede bancária familiar. Olha só que coisa brilhante. Ele tinha 5 filhos, cada um para uma capital diferente da Europa. Um para Londres, um para Paris, outro para Viena, Nápoles e Frankfurt. Então agora eu tenho 5 filiais do Rothschild. E isso permitiu então que os Rothschilds eles operassem um sistema bancário inovador. Transferência de dinheiro internacional de uma forma segura, de uma forma rápida, em uma época onde enviar ouro ou qualquer tipo de papel moeda, tá, fisicamente, era muito arriscado, era muito perigoso. E agora tinham as guerras do Napoleão, então outras casas bancárias estavam enfrentando problemas enormes, ao mesmo tempo Rothschild estava prosperando e ele conseguiu financiar governos e ele utilizou essa rede que ele tinha para transferência de fundos de uma forma discreta, secreta, mas muito eficiente. O que você aprende dessa história? Você vê que essa desvantagem, ela virou uma vantagem. Se há restrições no seu setor, onde você está trabalhando, na sua área de atuação, então você vai ter que pensar fora da caixa. Você vai ter que ser criativo para conseguir encontrar esse novo caminho. Veja, Israel é um país com tão pouca água e, ao mesmo tempo, um país que exporta frutos, verduras e muito mais coisas. Como pode ser? Então foram criadas várias opções de utilizar a água de uma forma otimizada e inclusive o deserto se torna uma terra fértil. Então você é obrigado a encontrar a solução. Então você não tem que pensar, eu estou num bico sem saída, mudou, eu não tenho o que fazer. Lembra
de Rothschild. 2, às vezes você tem que pensar não só no lugar onde você vive, não só no seu bairro, na sua cidade ou no seu estado. Às vezes você tem que pensar mais longe. Às vezes você está obrigado a pensar de uma forma global. Então, a ideia... Às vezes você tem um amigo que ele está em Portugal, outra pessoa que está nos Estados Unidos, então você consegue ampliar o seu alcance, as suas ideias, o poder que você tem de fazer muita coisa. E hoje em dia a gente sabe a facilidade. Se na época de Rothschild era tão difícil transferir dinheiro, hoje em dia a transferência de qualquer coisa é muito mais rápida e simples. 3. Você tem que se adaptar às necessidades do mercado. Rothschild ele percebeu que a verdadeira riqueza, na época dele não estava em bens físicos, quase ninguém tinha percebido isso, mas sim no fluxo do dinheiro. Então ele viu as necessidades que as pessoas tinham, e essa é uma regra que você vai ver que eu vou citar em alguns módulos, tá? Porque ela é fundamental no mundo de hoje. A gente vai ter que aprender a dor das pessoas, o que elas estão precisando, e nesse momento buscar ser a pessoa que tem a visão e consegue trazer isso para o mercado. Se a gente fizer isso, a gente não vai sobreviver. Nós vamos utilizar realmente esse poder fantástico que, na verdade, a Bíblia ensina ele para a gente. Tá? Tem vários exemplos, mas aqui de propósito eu quis trazer para você esse legado de uma pessoa, tá, que a família dele continua milionária e se desenvolvendo até o dia de hoje, tá, para não falar que é só uma história bíblica, que foi tudo feito por Deus. Então você vê, não. É claro que a gente continua acreditando em Deus, Deus está em todas as partes, mas é importante você entender que você tem que ter uma visão estratégica, você tem que ter o seu networking, você tem que ter inovação para você poder transformar qualquer limitação em um trampolim para a sua prosperidade. Então, nesse módulo, você vai ter que, para resumir, enxergar as restrições como direcionadores de inovação. E no mundo de hoje, isso acontece a cada semana. Fica ligado. Número 2, redes de apoio. Redes de pessoas, de contatos que você tem, tá? Para você poder permitir o seu crescimento, mesmo em ambientes hostis. Porque Rothschild atuou em ambientes hostis, completamente hostis. 3, quando o mercado está em crise, isso não significa que não existam muitas oportunidades ocultas. O segundo ponto, vamos tentar ir direto nele, mentalidade do longo prazo. O jogo não termina amanhã. Tá? Um dos conceitos mais importantes da economia comportamental é o chamado desconto hiperbólico. Tá? Ele foi bolado por Daniel Kahneman, que é um judeu, e Richard Thaler. Esse conceito ele ensina para a gente o seguinte: os seres humanos preferem recompensas imediatas em vez de ganhos futuros. O povo judeu ele teve que ter muita resiliência, então ele aprendeu a contrariar essa tendência. Durante toda a história, a ideia da visão é uma visão de longo prazo. Na Ética dos Pais, famoso livro Pirkei Avot, lá está escrito, um dos sábios, Rabbi Tarfon, ele ensina para a gente, você não é obrigado a terminar todo o seu trabalho num dia, mas também você não está livre para desistir dele. Tá? Aí, essa ideia, tá, reflete esse pensamento estratégico de progresso contínuo. É mais importante que resultados imediatos. Tá? Então, esse ponto ele é muito, muito, muito importante de você entender que a sua mudança não vai acontecer de uma hora para outra. A ideia é você estar construindo o seu plano de longo prazo e fazendo passo a passo para chegar aonde você precisa. Não busque imediatismo. Quantas pessoas não perdem muito dinheiro porque elas querem fazer day trade, fazer aquelas operações de comprar e vender no mesmo dia e eu vou ficar milionário, comprar uma criptomoeda e com isso eu vou me tornar o próximo Rothschild. Na maioria dos casos isso não acontece. Então é muito importante a pessoa realmente ter
Por exemplo, a nível de investimento, ao invés de tentar fazer uma moeda e ficar milionário, construa uma carteira. Uma carteira que ela vai ser diversificada porque você está pensando no longo prazo. Uma pessoa que está bem posicionado em vários mercados, ela tem muito mais chance de ganhar. Então pensa muito bem como aplicar essa ideia do longo prazo nos seus recursos. Isso daqui é fundamental. Finalmente, eu quero falar o terceiro ponto, tá, desse módulo, é a ideia da adaptação. A capacidade que você precisa de evoluir sem perder a sua essência. O que eu quero falar aqui é o seguinte: o meu povo, o povo judeu, ele manteve a sua identidade por milênios sem deixar de se adaptar às transformações do mundo. Veja, a gente passou 2000 anos de diáspora e nunca esquecemos dos nossos ensinamentos, da Torá, da Bíblia, da nossa terra. Ao mesmo tempo, a gente não deixa de evoluir junto com o mundo. Então, esse equilíbrio entre tradição e inovação é uma lição de gestão na sua vida, de crescimento sustentável. O Zohar, ele traz uma ideia que ela é muito poderosa. Ele fala assim: a luz só pode existir quando há renovação. Isso daqui chega a ser emocionante para mim, porque é algo fundamental para uma vida de negócio, para a sua vida pessoal. Estagnação leva a declínio. Inovação leva a crescimento. Então é muito interessante. Por um lado, você vai precisar se reinventar constantemente, sem perder os seus valores. Não deixa de ser quem você é, ao mesmo tempo que você está se renovando. Isso daqui não são conceitos contrários. Então você tem seus valores, você tem sua ética, sua moral, aquilo que você acredita, e ao mesmo tempo você está aberto para novas bênçãos que Deus traz de forma diferente no mundo. Então, você tem que desenvolver habilidades que tornam você relevante em qualquer cenário. Isso é fundamental, eu quero repetir essa frase. Você tem que desenvolver habilidades que tornam você relevante em qualquer cenário. Então, entenda as mudanças, abrace essas mudanças com uma mentalidade que ela é aberta e ela é flexível. Então, se a gente pega essa história do povo de Israel, você está vendo que é um povo bíblico, mas também tem uma história da Idade Média e de 500 anos atrás, e cada vez você vai ver desafios, dificuldades e mesmo assim casos e mais casos e mais casos de sucessos em praticamente todos os países. Então, na verdade, isso aqui não é uma aula de história, é uma aula prática de economia, de prosperidade, de psicologia. Usa isso na sua vida.